Foi publicada hoje decisão da juíza Poliana Alves da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. A magistrada acompanhou a manifestação do Ministério Público Federal publicada em dezembro passado. O órgão se posicionou pelo arquivamento, afirmando que os crimes imputados a Lula prescreveram. O petista tem 76 anos, para quem tem mais de 70, o prazo prescricional corre pela metade. Assim, mesmo que fosse condenado, a punição do ex-presidente estaria prescrita. Piperno, eu vou passar para você porque eu quero saber a sua opinião sobre essa prescrição. Você acha justo isso? Bom, pera lá. Aí são duas coisas. Prescrição é algo que está na lei. O que se pode discutir ou não foi exatamente esse cipoal de decisões que acabou, então, fazendo com que o ex-presidente Lula não tivesse mais as condenações e o processo chegasse a Brasília, onde, aliás, o presidente já havia, inclusive, sido inocentado em várias outras ações. Eram 4, 5 ações em Brasília, ele foi se livrando de todas elas e agora culminou, então, com esse pedido do Ministério Público Federal acatado pela juíza. Mas a lei é justa? A lei da prescrição é a lei que a gente tem. Não, eu não quero saber se é a lei que a gente tem. Eu quero a sua opinião, se você acha que ela é justa ou injusta. Eu acho que sim, até porque... E sobre os fatos, obviamente, ocorridos. É justo o que está acontecendo? Você acha que a lei no Brasil hoje, que dita essa prescrição que você mesmo colocou, você acha que ela é uma lei justa, que a gente consegue combater a corrupção e a impunidade no país ou não? Eu acho, Paulo, que a gente ainda vai discutir por muitos anos tudo que levou às condenações do presidente, do ex-presidente, antes da eleição de 2018. Tá sabonete, você não achou não, Constantino? Não, eu confesso, eu já disse, é o jeito quer dizer, dele. Eu não acho que foram justas as condenações antes de 2018, mas era a lei. E a lei? A lei? A lei atual é justa ou não? É só isso. Eu acho que a lei atual é justa. Justa. Constantino, vai lá. Ô Paulo, em primeiro lugar, não dá para analisar isso fora do contexto. Então, assim, é óbvio que pegar um líder de quadrilha, um criminoso do tamanho de um Lula, por um triplex, é óbvio que isso era uma coisa bem menor, né? E no Brasil é difícil pegar colarinho branco, pegar multimilionários poderosos como Lula e conseguir prender por uma coisa tão pequena e mantê-lo preso. Então é óbvio que isso aí não tinha uma expectativa muito grande de que fosse ser o fator decisivo para manter atrás das grades alguém tão perigoso à própria democracia como Lula, mas que cometeu outros crimes muito piores. Mas, assim, é óbvio que essa prescrição está dentro do contexto de que, do outro lado, a turma está perseguindo, intimando o presidente por inquérito ilegal, perseguindo e prendendo o deputado com imunidade material parlamentar pelo crime de opinião. Então, é óbvio que não dá para separar isso do que está acontecendo no Brasil. E aí, quando a gente vê essa novela, quando a gente vê essa cronologia toda, a gente entende que está diante de um golpe, com áreas de legitimidade. Nós estamos com um esforço tremendo para soltura e elegibilidade e vitória do ladrão que presidiu o Brasil, e que já é tratado como alguém moderado e que não fala mais de corrupção pela imprensa, boa parte dela, e do outro lado a demonização e a perseguição a qualquer um que apoie o presidente. Então é disso que se trata. E só para não deixar margem à dúvida, em relação à questão que a gente trouxe no bloco anterior de ser ou não sigiloso aquilo que o presidente divulgou, o próprio delegado envolvido no caso escreveu: indagado se o inquérito possuía algum extrato de documentação classificada como sigilosa, respondeu que não. Explicou que após a divulgação do mencionado inquérito na live, alterou por iniciativa própria o status do inquérito. Ou seja, não há margem para dúvida aqui. Não era sigiloso aquilo que o presidente divulgou e, uma vez mais, o inquérito ilegal continua sendo cada vez mais ilegal para perseguir o presidente, enquanto, do outro lado, Lula está livre, leve e solto e mentindo nas redes sociais. Ou seja, então, com um parágrafo e um depoimento por escrito, ele teria rebatido facilmente essa questão do sigilo. Por que não fez? Ele nem tem o direito. Ele não tem nem o direito de responder por escrito. Inclusive, tentou levar a plenário e já foi rejeitado. Veja, foi recordista dos 100 metros. É mais rápido que o Bolt.
é mais rápido que o Bolt, o Alexandre de Moraes, para rejeitar. O que aconteceu é que ele estava aguardando justamente o julgamento do Supremo para verificar se ele poderia prestar o depoimento por escrito. Não, mas vejam bem, ele teve nos primeiros 60 dias que foram dados a possibilidade de escolher a forma como seria esse depoimento. Muito bem, vamos voltar para a questão do Lula aqui, porque esse assunto aí do Alexandre de Moraes nós já falamos, são 5 horas e 46 minutos. Ô Bruna, essa história da prescrição aqui no país sempre é utilizado, inclusive, pelos advogados aí de todos esses políticos que a gente está vendo, justamente na tentativa aí de postergar, para premiação da prescrição chegar e aí, enfim, o assunto está encerrado, né? Renan Calheiros que o diga, né? Acho que ele espera ansiosamente por isso, para viver esse momento áureo. E é muito curioso o Piperno dizer que essa lei é justa. Eu acho que se fosse o Bolsonaro aí, no lugar do Lula, ele diria que a lei é injusta. Não, eu acho diria que é justa. Eu, sinceramente, acho que não. O comum do ser humano, né, é que quando passa, pelo menos os seres humanos que têm uma alma, que têm consciência, costumam amadurecer ao longo do tempo. E justamente porque você amadurece, você ser tratado com condescendência, né, na velhice, quando você é perfeitamente capaz de assumir as responsabilidades pelos crimes que você cometeu, eu acho isso um contrassenso, tá? Eu não sou a favor da prescrição, ainda que seja por idade. Eu até entenderia amenizar a pena, cumprimento em casa, esse tipo de coisa, por uma questão de direitos humanos, até compreendo. Mas prescrição, pelo amor de Deus, sou radicalmente contra e falo isso sem nenhum problema. Eu só queria citar para você, Paulo, uma frase do Lula quanto à prescrição para ilustrar como isso tudo que o Constantino acabou de dizer é verdade, e o Lula deixa transparecer que ele sabe muito bem qual é o teatro de que se trata, né? Em primeiro lugar, que ele diz na entrevista aí, que ele deu a uma rádio, a Rádio Liberal de Belém, primeiro ele fala duas coisas: olha só, todas as mentiras que meus adversários contaram estão vindo à tona. Veja, a verdade prevalecerá. Ele diz, olha, a única verdade que a gente está vendo é que ele não terá idade suficiente para ser condenado ao final do processo pelo qual ele é culpado. Essa é a única verdade que a gente está vendo. E uma outra frase dele que é muito significativa, Paulo, é o seguinte, ele diz assim, estou numa posição de muita tranquilidade, vendo a verdade aparecendo a cada dia. Quem era herói está virando bandido e quem era bandido está virando herói. Ou seja, o teatro de dizer que o Moro é suspeito e o Lula é inocente, essa total inversão de valores da qual o Bolsonaro participa, sendo demonizado diariamente, como se ele fosse parte do mal também, isso é algo que está sendo criado por toda uma opinião pública por razões políticas. Eu só tenho aqui a lamentar a pobreza de espírito das pessoas que sacrificam a própria moralidade e a própria consciência em nome de ser cúmplice de um vagabundo.